Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do versículo 43 até o 48, nós encontramos as seguintes palavras do Senhor Jesus no seu Sermão da Montanha. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O Senhor Jesus começa declarando: ouviste o que foi dito aos antigos. E obviamente ele está se referindo à lei de Moisés. Ele diz: ame o próximo. Mas ele diz: odeie o inimigo. Eles tinham um ensino muito claro, ao mesmo tempo em que entendiam sobre o amor, tinham também o espaço para executar vingança, para agir olho por olho, dente por dente, como nos versículos anteriores vimos que o Senhor também queria mudar esse tipo de comportamento. E agora, o que Jesus apresenta é algo importante. Na verdade, eu diria algo fascinante. Ele dizer que nós temos que amar o inimigo, que nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Isso, na verdade, revela a essência do coração do próprio Deus. Porque algo que nós podemos dizer a respeito de Deus para conosco é que Ele não está pedindo nada, que a gente faça absolutamente nada que Ele primeiro não tenha feito por nós. Na verdade, o que Ele espera é que a gente apenas transborde aquilo que Ele mesmo fez por nós. Assim como quando a Bíblia fala a respeito do perdão, e na parábola do credor incompassivo diz que nós não podemos negar aos outros o perdão que o próprio Pai Celeste nos deu. Essa é a figura e a explicação por trás da parábola. Podemos dizer o mesmo em relação ao amor. A razão pela qual nós temos que amar os inimigos é porque Deus nos amou quando nós ainda éramos seus inimigos. O livro de Romanos nos traz essa informação. O apóstolo Paulo diz no capítulo 5, dos versículos 7 a 10 o seguinte: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. A palavra de Deus diz: Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Fomos reconciliados através da sua morte quando éramos ainda inimigos. Deus não esperou o homem se aproximar primeiro para dizer: agora talvez eu te ame. Deus nos amou quando éramos ainda seus inimigos. Interessante é o apóstolo Paulo falar isso. O apóstolo Paulo que perseguiu não apenas os cristãos, mas que ouviu da boca do Senhor Jesus, quando teve a revelação de Cristo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele se opunha e perseguia o próprio Jesus. E ainda assim Cristo o amou, se entregou por ele. Quando Paulo está dizendo ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos, ele sabe toda a oposição que ele ofereceu não só à igreja, mas ao próprio Cristo. E ele entende o que é ser amado quando ainda era inimigo. Portanto, o que Jesus está nos ensinando, através da ordem de amar o inimigo, de orar pelos que nos perseguem, é nada mais, nada menos do que revelar o coração de Deus. Se os nossos inimigos não puderem receber amor através de nós, na condição de inimigos de Deus, então também não merecíamos ter recebido o amor e nem a reconciliação que Deus nos ofereceu. Quando a gente entende isso, a gente começa a perceber o que é que o Senhor Jesus veio trazer na nova aliança. Na velha aliança, as atitudes daqueles que temiam a Deus e procuravam andar na sua palavra eram sempre um reflexo ou uma resposta à atitude dos outros. Então, olho por olho, dente por dente o meu comportamento é determinado pelo seu comportamento. Quando nós chegamos na nova aliança, a grande mudança é que a nossa atitude não deve ser um reflexo do comportamento do outro. Ela deveria ser, na verdade, um reflexo da natureza de Deus. Esse é o que nós podemos chamar do X da questão. Nós chegamos a um ponto claro
dentro do entendimento da palavra de Deus, de que o Senhor queria, na verdade, que nós revelássemos o seu próprio coração e a sua própria natureza. O que precisamos entender é que da velha para a nova aliança, Deus não mudou. A Bíblia diz que Deus não muda, diz que nele não há sombra nem mudança de variação. O que mudou foi a revelação de Deus, foi a progressão que passamos a ter entendendo melhor o seu coração. Deus não passou a ter graça ou usar graça só nos dias da nova aliança. Deus revelou de uma forma mais profunda a sua graça. Deus não passou a amar o homem somente quando Jesus finalmente veio. O amor que levou Deus a dar Jesus é um amor quando, antes mesmo de haver qualquer outra coisa, o apóstolo Pedro escreve e diz que Jesus é o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo. Depois de Deus criar o mundo, antes de criar o homem, Deus já havia amado. O amor de Deus era o mesmo antes e depois da vinda de Jesus. Não há mudança em Deus. O que nós temos é uma revelação de Deus para o homem, e o que nós temos é Deus levando o homem a um lugar onde ele tenha condições de não só conhecer melhor a Deus, mas manifestar Deus nessa terra. Eu olho essa perspectiva e acho fascinante, porque tudo isso culmina e nos leva num ponto onde temos a responsabilidade de refletir Deus nessa terra. Eu falei a respeito de Paulo e de como ele se posicionou como um inimigo de Cristo, do Evangelho e da igreja. Agora vamos pensar, se a igreja daqueles dias praticava o que Jesus mandou, e eu acredito que praticava, e Paulo era o maior perseguidor, você consegue imaginar quem foi que recebeu o maior volume de oração e de intercessão por parte da igreja? Certamente o próprio Paulo. E eu acredito que uma intervenção tão poderosa e sobrenatural como a que aconteceu em favor de Paulo só pode acontecer com a cooperação de oração e intercessão de toda a igreja, não apenas amando Paulo, que era inimigo deles, mas que era o seu perseguidor. Vamos falar a respeito do entendimento que o próprio Paulo, depois da sua conversão, tem dessas coisas. Quando ele escreve aos Efésios, ele faz a seguinte afirmação. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E ele continua, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Quando ele fala de andar em amor, ele está dizendo que nós temos que ser imitadores de Deus e que precisamos imitar Cristo e andar em amor como Cristo também nos amou. Tanto Deus como Cristo nos amou quando éramos ainda seus inimigos. E aqui ele está dizendo que nós temos que imitar a Deus e a Cristo, que ama inclusive o seu inimigo. Paulo está, na verdade, fazendo coro com as palavras de Jesus. Quando Jesus fala, se vocês amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa tereis? Ele acrescenta, os publicanos também fazem o mesmo. Os publicanos eram um dos rótulos para aquela época e para aquela sociedade que classificavam um dos piores tipos de pecadores. Eram os coletores de impostos. Eram judeus que, na verdade, eram considerados traidores do seu povo, servindo o Império Romano, servindo quem os havia conquistado e aumentando seus ganhos através da extorsão de imposto em cima dos seus compatriotas. Jesus diz, amar quem te ama, qualquer ímpio faz, qualquer pecador consegue. O que Jesus estava dizendo é, vocês têm que ser diferente de um pecador qualquer que não tem a natureza do Pai Celeste. Aí Jesus dá um outro exemplo, se vocês saudarem somente os vossos irmãos, o que é que vocês estão fazendo demais? Ele diz, não fazem também os demais gentios? O que Jesus está dizendo no final é, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. No versículo 45 ele diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. A razão pela qual temos que amar como Deus ama é justamente isso, para que vos torneis filhos. Não significa que o ato de amar me transformará em filho, mas significa que ser filho é reproduzir a natureza do Pai, é reproduzir o DNA, o código genético do Pai. Quando o Senhor está dizendo para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, Ele não está dizendo que nossas obras, nossa tentativa de amar quem nos persegue nos transforma em filhos, mas está dizendo quando nos permitimos ser filhos, nós reproduzimos a natureza do nosso Pai. O novo nascimento nos coloca dentro da família de Deus. Não é apenas uma adoção que nos fez herdeiros, é algo que pode ser considerado uma verdadeira transformação e uma transmissão do código genético de Deus.
Sim, a palavra de Deus diz em 2 de Pedro, no capítulo 1 e no versículo 4, que nós nos tornamos participantes da natureza divina. O novo nascimento não vai apenas dar uma melhorada na sua vida, como antigamente se fazia com um pneu que era recalchutado, melhorado. Você pegava o pneu velho e tentava transformá-lo em algo mais parecido com o novo. Não. O que o novo nascimento faz é uma transformação que começa pela mudança de natureza. E a responsabilidade de ser filho aqui na terra é agir como quem reproduz o código genético do Pai. É a respeito disso que Jesus está falando. Então, a grande mensagem aqui em questão é reproduzir a natureza do Pai. É por isso que o apóstolo Pedro escreve, ele diz em 1 de Pedro 1, no versículo 14, não vos amoldeis às paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Mas ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo também vós em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. A Bíblia está dizendo que o que nós temos que ser aqui na terra é um reflexo daquilo que Deus é. Seja no momento em que falamos da santidade de Deus, e essa santidade tem que ser manifestada. Seja no momento que falamos do amor de Deus para com seus inimigos, e esse mesmo tipo de amor tem que, por meio de nós, ser manifestado. Essa é a responsabilidade que temos como filhos, de por meio da nossa conduta revelar a Deus nessa terra. Quando Jesus fala sobre sermos luz, ele está falando sobre revelarmos Deus nessa terra. E nada revelará melhor quem Deus é do que a nossa conduta. O que nós precisamos é mais do que palavras que tentem explicar para as pessoas quem Deus é. O que nós precisamos é ter uma conduta, é ter um comportamento que reflita a natureza do próprio Deus. Quando entendemos isso, a forma como olhamos para a vida cristã muda. O que Jesus está colocando sobre nós não é apenas um código de conduta ou comportamento, é muito mais do que isso. É um estilo de vida que não apenas me faz permanecer dentro do projeto de Deus para mim, mas me permite resplandecer o que Deus tem para outros. Algo que eu e você precisamos entender é que a forma como Jesus será visto ou pode deixar de ser visto tem muito a ver com a maneira como você vive. Eu já ouvi muita gente para quem fui pregar o Evangelho. Se ser crente é como fulano, e às vezes mencionava um vizinho, mencionava um amigo de trabalho, um parente, alguém da família. Se ser crente é como fulano, eu não quero isso para a minha vida, não. Que triste ouvir declarações como essa. A responsabilidade de viver corretamente não é apenas fazer aquilo que é certo, mas é, além de enquanto fazemos aquilo que é certo, poder desfrutar de Deus, sem que isso gere empecilho no nosso relacionamento com o Senhor, é cumprirmos a responsabilidade de revelá-lo aos outros. Eu quero que você se questione como você tem vivido. Será que o seu estilo de vida tem de fato refletido Jesus? Será que você já trouxe de fato Jesus para dentro a ponto de mudar a sua natureza? Ou você tem apenas simpatizado com aquilo que ele falou, com o próprio Evangelho? Para que a sua natureza mude, é necessário uma entrega, uma rendição. É necessário o arrependimento, que é o reconhecimento da sua condição como pecador e a sua incapacidade de mudar por si mesmo. É necessário que você se humilhe diante dele, reconhecendo não só a sua condição e a sua necessidade, mas que ele é a fonte de transformação. É necessário que você creia que o Espírito Santo de Deus pode transformar você, a sua essência e a sua natureza. E você exerça a fé, não só para reconhecer o que Deus pode oferecer, mas para que você se aproprie daquilo que Ele gratuitamente já te ofereceu em Jesus Cristo. Acredito que, como a palavra de Deus diz, que o fruto do Espírito é amor, nós só vamos manifestar amor quando somos controlados pela nova natureza e nos permitimos ser cheios e guiados pelo Espírito Santo. Em Romanos 5,5 a Bíblia diz, o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Você não vai conseguir amar pelo seu esforço, mas depois de se render a Cristo, se deixar ser cheio do Espírito, guiado, dominado por Ele, Ele tem provisão para encher o seu coração de amor, para que você viva e transborde o amor dEle.